chegamos no tópico 4, equação termoquímica. Você já aprendeu no tópico 2 e no tópico 3 o que é entalpia e o que é ΔH, que é a variação da entalpia, no tópico 2. Aprendeu no tópico 3 quais são os fatores que influenciam no ΔH. E agora vocês vão ver tipos de ΔH. E esses tipos do ΔH, eles vão se diferenciar a respeito das reações químicas. Por exemplo, ΔH de formação. Você precisa saber o que é uma reação de formação. ΔH de combustão. O que é uma reação de combustão? Ou então, ΔH de neutralização ou dissolução. Esses são os subtópicos das equações termoquímicas. Bom, antes de entrarmos nesse ponto, a gente vai entender que esses valores do ΔH, eles são referenciados com base na CATP, que são as condições ambientais de temperatura e pressão. Quando fala-se CATP, é que a temperatura é 25 graus Celsius e a pressão é de 1 atm. Não confundam com CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Nas condições normais, o que muda é a temperatura. Ao invés de ser 25 graus Celsius, passa a ser 0 graus Celsius. A pressão continua 1 atm. Então, valores de ΔH referenciados com base na CATP. Outro dado importante é que se uma substância estiver no estado padrão ou no estado físico mais comum, estado padrão é estado físico mais comum ou forma alotrópica mais estável. Se um desses dois ou os dois tiverem combinados, automaticamente vai estar no estado padrão, e se uma substância tiver no estado padrão, a ela é dada entalpia igual a 0. Por exemplo, hidrogênio é uma substância simples? É. No estado gasoso é o seu estado mais comum? É. Então a entalpia dela é 0. Oxigênio. Pode ter o ozônio também, são formas alotrópicas. Mas quem é mais comum? O2, oxigênio, ou O3, ozônio? É o oxigênio, beleza? E em que estado físico ele é mais comum? É o gasoso? Então quer dizer o quê? Que o O2 gasoso é o mais comum, então consequentemente a ele é dada entalpia 0. Assim acontece também como o carbono grafite. O carbono grafite é a forma alotrópica mais estável, consequentemente a ela é dada entalpia igual a 0. Nas questões, é bom ficar atento que, normalmente, a substância simples, na maioria das vezes, ela sempre vai estar no estado padrão. Lembra que substância simples é a substância formada apenas por um elemento. E o dado dessa substância não vai aparecer. Ou seja, você já se liga logo que não apareceu porque a entalpia é igual a 0. Provavelmente, então, porque ela está no estado padrão. Uma vez que você entendeu isso, vai ficar mais fácil te mostrar agora o que é uma entalpia de formação. Por exemplo, o termo entalpia de formação ou variação da entalpia de formação, ela é obtida a partir de seus elementos no estado padrão. Grafite, padrão, entalpia 0. O2, gasoso, padrão, entalpia 0. Então perceba, a variação da entalpia menos 394 kJ, ela é, então, da substância CO2. Então foi a única substância que influenciou no ΔH da reação. Porque, por convenção, fica atento nisso, por convenção, por ter uma entalpia muito baixa, estando no estado padrão, é colocado para ela 0. Se a não influencia, o que influencia
CO2. Então, quando é que eu sei que vai ser uma variação de entalpia de formação? Quando os meus reagentes estiverem no estado padrão. Consequentemente, eu só vou ter o produto influenciando no valor do ΔH. Tópico 2. Combustão. E pega fogo, mané. Sabia de uma coisa? Tem uma música que foi criada nessa parte aqui. Fogueira está queimando em homenagem a São João. Essa música, ela foi criada quando a pessoa estava estudando esse assunto aqui agora, pô. Fogueira está queimando. A fogueira, quando queima, ela libera o quê? Calor. É sempre um processo o quê? Exotérmico. Quer dizer que a entalpia de combustão vai ser sempre um processo exotérmico. Sempre vai liberar calor. Agora, quando se fala em combustão, tem que ter combustível mais comburente. No caso da fogueira, o combustível é o quê? A madeira. Ó, combustível mais O2. Pega uma vela, a vela está acesa. Você coloca um copo. Após um tempinho, a vela apaga. Por que a vela apaga? Porque nós cortamos o quê? O O2. Então, para ter combustão, tem que ter o combustível, tem que ter o comburente. Comburente é O2. Agora, vocês vão ser cobrados em dois tipos de combustão. Combustão completa e combustão incompleta. Bom, a combustão completa é aquela que tem a produção de CO2 e água. Agora, não esqueça. CO2 se o combustível tiver carbono na fórmula. Água se o combustível tiver hidrogênio na fórmula. Fique atento nisso, tá? Ô Augusto, mas por que o termo completa para emissão de CO2? Porque quando se calcula o NOx do carbono aqui, carbono é da família 4A, ele vai ter o NOx mais 4. Mais 4 é o NOx máximo. Por isso que é usado o termo completa para emissão de CO2. Agora, o combustível tendo carbono, e se ele não emitir CO2, ou ele emite monóxido de carbono, ou ele emite fuligem. Atenção para alguns locais onde cobram vestibulares o termo negro de fumo. Então, quer dizer, quando tem uma queimada e cai aquele materialzinho preto que suja a mão, aquilo é fuligem. Fuligem é carbono no estado sólido. Ou negro de fumo. Fuligem vem de uma combustão incompleta. Monóxido de carbono vem de uma combustão incompleta. E o dióxido de carbono vem de uma combustão completa. Então, são tipos de combustão. Bom, como é que eu sei que vai ter uma variação de entalpia de combustão? Quando a combustão de 1 mol da substância se apresentar no estado padrão. Quando 1 mol da substância se apresentar no estado padrão. Bom, hidrogênio, padrão, 0. Hidrogênio, oxigênio, padrão, 0. Então, quer dizer que esse ΔH aqui veio apenas de quem? Da água. Agora, foi uma combustão? Foi uma combustão. Por que eu sei que foi uma combustão? Porque teve um combustível, porque hidrogênio é um combustível, inclusive é o combustível do foguete, reagiu com O2, que é o comburente, ΔH negativo, ou seja, processo exotérmico, combustão. Então, formação, combustão. Agora, o tópico 3, neutralização. Bom, sal e sabor salgado, o ácido sabor azedo, as bases sabor adstringente. Um ácido
quando reage com uma base, forma um sal e água. Isso aqui é uma reação de neutralização. Consequentemente, como é que eu sei que o ΔH aqui foi de uma neutralização e ele é medido como? A neutralização vai originar sempre água. Consequentemente, o valor do ΔH sempre será um valor numérico referenciado por mol de água da reação de neutralização. Então, o ΔH que você encontrar com aquele valor vai ser referenciado para 1 mol de água. É assim que você identifica o valor do ΔH de uma neutralização. E, para fechar o tópico, ΔH de dissolução. Por exemplo, você pega o ácido sulfúrico líquido e coloca ele na presença de água. O que você está fazendo com ele? Uma dissolução. Ao dissolver o ácido sulfúrico na água, consequentemente, você vai ter um ΔH. Esse ΔH estará sendo referenciado por mol da substância que você está o quê? Usando na dissolução. Então, a água está dissolvendo quem? Dissolvendo o ácido sulfúrico. Então, ΔH menos 84 kJ por mol de quem? Por mol do ácido sulfúrico. Então, o que você acabou de ver no tópico 4? Os tipos de ΔH, referenciando a equação termoquímica. Logo mais no tópico 5, com o tio Elan, toda essa partezinha será fechada no cálculo. Como é que eu vou encontrar esses valores? Então, agora eu vou passar a bola para tio Elan no tópico 5.